Senhor, o que queres que eu faça? Olá com vocês, tudo bem? Sou Frei Edson Matias, sou Frei Franciscano Capuchinho e nós estamos aqui refletindo sobre as admoestações, ou chamadas também exortações, de São Francisco de Assis. Então nós vamos aí continuar hoje a partir da 21ª. Você pode assistir esses vídeos assim de forma, vamos dizer assim, isoladas, em vez de seguir tendo aí a sequência? Sim, pode. Mas eu recomendo também assistir os primeiros vídeos que a gente faz uma introdução geral lá na admoestação 1. São vários vídeos a partir daquela admoestação, onde que a gente faz uma visão geral, uma introdução assim, mais geral sobre a espiritualidade franciscana. Mas também pode acompanhar, eu acho que dá para acompanhar sim, tá? Então acompanha aí a 21ª admoestação aí na tela do vídeo. Trata do religioso vazio e loquaz. Então, assim, a admoestação anterior e esta, então, está dizendo aí da vida do religioso. Lembrando que Francisco fazia essas exortações durante a reunião dos frades, dos religiosos. Então, por isso que aí tem essa intenção aí de exortar seus irmãos. Vamos lá no texto. Bem-aventurado o servo que, quando fala, não revela tudo o que é seu, em vista de recompensa, nem é precipitado no falar, mas provê sabiamente o que deve falar e responder. Ai do religioso que não retém no seu coração os bens que o Senhor lhe revela, e não os manifesta aos outros pelas obras, mas quer mostrá-los aos homens, mas por palavras e em vista de recompensa. Ele mesmo se recompensa, e os ouvintes pouco fruto recolhem. Olha só, né? Francisco sabia do perigo, né, também, que o irmão, cada irmão que estava ali na ordem, cada religioso corria ao pregar a palavra de Deus. Então a intenção central do frade não deve ser anunciar para receber recompensa própria, aplausos, elogios. Francisco tinha muito receio dos elogios, porque eles podem enganar facilmente e pode causar um inchaço, vamos dizer assim, um inchaço do eu, né? Ficar com o ego bem grande, ou seja, egoístico, né? Egoísta, aliás, né? Com a visão assim, querendo fazer sempre o que é mais agradável aos ouvintes, né? E aí Francisco exorta: ai do religioso, né, que não contém no coração o que o Senhor opera nele e revela simplesmente para receber aplausos, né? Então aí está o erro do religioso que se torna vazio. Vazio por quê? Porque ele faz de tudo para se colocar no centro, tendo ele mesmo como referência. E em fazendo isto, ele comete, vamos dizer, aí o pecado original, né? Aliás, coloca aí para fora essa manifestação do seu egoísmo. Ou seja, em vez de dar a Deus o que é de Deus, né? A origem de todos os dons, coloca-se no centro, no lugar de Deus. Ou seja, comete o pecado do egoísmo, né? Aquele egoísmo natural que nós vamos dizer, natural não quer dizer que vamos reforçar, né? Mas justamente comete o egoísmo de base, que é fruto de todos os outros pecados. Então, quando ele começa a fazer isso, a espalhar, mesmo que sejam qualidades que Deus revelou nele para ser aplaudido, ele até encanta os ouvintes, mas ele não consegue fazer com que os seus ouvintes obtenham frutos, porque não leva os seus ouvintes a Deus, mas a si mesmo. Então isso é um grande perigo, até hoje mesmo, religiosos, líderes, né, tem que tomar muito cuidado, porque em recebendo aplausos, elogios, é necessário o tempo todo vigiar e apontar para Deus e não para si mesmo. Isso pode levar até mesmo a doenças, né? O egoísmo mais aprofundado pode levar a doença, os líderes à doença, porque justamente apresenta a si mesmo e não
a Deus. Então, é as doenças espirituais, não é? Que aí vai ter, hoje em dia, por exemplo, nós somos homens, né, e mulheres que estão inseridos no mundo da mídia, seja aqui no YouTube, seja nas TVs, nos rádios, ou em grandes santuários. Isso é um perigo constante. E se a gente olhar para Francisco, o que ele faria nessa situação? Ele estaria nesses lugares? Ele estaria, mas ele estaria como ele esteve naquele momento, onde que as pessoas o procuravam, iam atrás dele, mas ele sempre tinha aqueles momentos maiores de recolhimento. Se a gente for ver a história franciscana, assim, os passos que Francisco fazia, ele ficava mais tempo no eremitério, em regiões de mais solidão, meditando, refletindo, rezando, do que estando em missão no meio dos frades ou no meio ali da pregação. Então isso a gente tem que perceber bastante. Parece que o equilíbrio ele ocorre para não cair nessa tentação, né, de receber aplausos e ficar vazio. O perigo ocorre justamente quando se deixa levar demais pelos elogios e aplausos e faz isso, ou seja, prega a palavra para receber isso. Então, é necessário a solidão, os retiros, justamente para não cair neste pecado do orgulho. Tá bom? Então, até mais. A gente se vê no próximo vídeo. Próximo vídeo 22ª admoestação. Abraço, paz e bem e até mais.